Olá para todos, meu nome é Léo, para quem não me conhece ainda. Eu estou aqui para mais uma videoaula, a videoaula 3, e eu quero falar hoje sobre alguns aspectos da linguagem PHP que correspondem à declaração de strings e como manipular essas strings, manipular números, né, operadores lógicos da linguagem. Partindo do pressuposto que vocês já assistiram à primeira aula, desenvolvimento web com PHP, e a segunda aula, onde eu falei de comentários e variáveis, declaração de variáveis, eu vou continuar do último ponto, que foi esse arquivo aqui, chamado index.php, né, que está dentro da pasta htdocs do Xampp, e que nós instalamos também na primeira aula, né, a instalação do Xampp, do servidor local, foi tudo feito nas aulas anteriores. Então, o que eu quero mostrar hoje para vocês? Eu quero mostrar como que se manipula operadores lógicos, números com esses operadores e strings. Então, vamos começar. Eu vou apagar aqui, né, vou criar um comentário, onde eu vou dizer assim, operadores lógicos. Exemplo. Primeiro, no caso, operadores de soma. Como que faz para a gente poder estar somando números no PHP? Se você já trabalhou alguma vez com C, você não vai sentir dificuldade nenhuma, porque o PHP é baseado em C, né? E tudo é muito parecido, né? Quase igual. Exemplo, se você estivesse trabalhando com C, você teria que declarar o tipo da variável. Como eu expliquei na segunda aula, no PHP você não precisa declarar o tipo da variável. Você simplesmente declara essa variável, declara os seus valores e o PHP, o interpretador PHP, que fica do lado do servidor, né, no lado do servidor que nós falamos, lá no back-end, ele, no caso, o server-side, né, também, alguns gostam de chamar, ele resolve tudo para você. Exemplo. Se eu pegasse uma variável chamada soma, para declarar uma variável, colocamos o dólar, o símbolo de dólar, e eu vou colocar um nome, logo em seguida eu coloco junto, sem espaço, sem nada, o nome da variável. A variável chama soma. Eu coloco o operador de atribuição, recebe 2 mais 5. Beleza, eu vou salvar e vou lá na minha tela, lá no meu localhost, para poder ver o que aconteceu. Vamos lá. Desculpa, eu estou viajando aqui. É aqui mesmo. Não aconteceu nada, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque o PHP, como qualquer outra linguagem, precisa que você diga para ele, mostre na tela o que eu preciso. Mostre na tela o que eu tenho dentro de uma variável ou o que eu tenho dentro de um conjunto de caracteres chamado string. Eu preciso que você mostre. Nós vamos utilizar sempre o echo, né? É um comando do PHP que imprime na tela valores. Então vou declarar, vou printar na tela a variável soma. Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá na tela e vou dar um F5. 7. 2 mais 5, 7. Se vocês clicarem com o botão direito, exibir código fonte, vocês vão ver simplesmente HTML, né? Tá aqui, ó. Nada mais, nada menos que um retorno de HTML que o PHP faz. Beleza. Legal, Léo. Até aí tudo bem. Né? Eu entendi o que você fez. Poxa, mas 2 mais 5? Só isso? E se... Pô, mas aí você tá trabalhando com inteiro é tranquilo. Se você trabalhasse com número float, com ponto flutuante, como que ficaria? Legal, vamos lá, vamos colocar um ponto flutuante aqui. 2 mais 5.9. Ctrl S, F5 na página. 7.9. O PHP resolveu sozinho o que é int, o que é float, ele não quer nem saber. Ele já resolve para você, sem mais nem menos, sem choro nem vela. Legal. Pô, Léo, soma. O que mais o PHP pode fazer? O PHP pode fazer subtração. Então vamos lá. Vamos imprimir na tela subtração. Vamos lá. Subtração.
Vamos lá. Variável sub recebe 5. Não, 5 de novo não. 28 menos 10. Vou dar um eco, como eu já expliquei. Variável sub, printar ela na tela. Ctrl S, 18. Mas olha só, ficou um pouco embolado isso daqui. 7.918. Na verdade, 7.9 é da soma anterior e o 718 é da subtração agora. Então vamos ter que separar isso um pouco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar um comando do HTML. Como que funciona esse comando HTML? Se você já estudou alguma vez um pouquinho de HTML, você sabe que lá tem uma coisa chamada quebra de linha, que é o famoso BR. Tá, Léo, mas você vai colocar HTML dentro do PHP? Claro, o PHP não retorna HTML, como eu disse. Se ele retorna HTML, eu posso dizer para ele assim, eu posso definir para ele qual HTML que eu quero que ele retorne. Então, olha que interessante. Eu vou vir aqui entre a variável, o print da variável soma e o início do trecho de subtração. E vou dar um eco. Eco significa printar na tela. Vou abrir aspas duplas e vou escrever a tag HTML. BR. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl S, salvar o arquivo e vier aqui, ó, olha o que aconteceu. Uma quebra de linha do HTML. Clicando com o botão direito exibir código fonte, eu vejo que tem um BR aqui, ó, que significa a quebra de linha de acordo com os padrões W3C e com a linguagem de marcação mais difundida no mundo, que é o HTML. Legal, Léo. Que interessante. Mas eu notei que você fez uma firula aqui. Você colocou entre aspas. Por quê? Porque, galera, HTML é uma linguagem de marcação. A linguagem, ela significa... Ela é uma linguagem de marcação devido ao fato dela abrir e fechar suas tags, com exceção de algumas como BR. Só que além disso, o básico dela é que ela não passa de strings, de sequências de caracteres que são colocados na tela, que são colocados que o browser captura, né, através da resposta do servidor e interpreta aquilo linha a linha. Então, como é um conjunto de caracteres também conhecido como string, como eu falo isso toda hora, martelo nisso, para vocês se acostumarem com as formas de se pronunciar, não, desculpa, os termos que são usados na linguagem. Então, olha só, aspas duplas significa que eu estou usando um string e quero printar na tela exatamente o que está entre as aspas, né? É diferente do caso da variável, que eu não coloquei aspas duplas. Por quê? Porque eu quero printar o que está dentro da variável, não a própria variável em si, que é no caso o dólar, o S, o O, o M e o A, né? Então vamos lá. Já tenho uma quebra de linha. Você poderia vir aqui e dar mais uma quebra de linha, para poder dar um espaço melhor. Vamos lá. Ficou legal, né? Pessoal, agora vocês já viram a subtração. Da mesma forma que a subtração funciona com números inteiros, o PHP reconhece quando é um número quebrado. Então você vem aqui, números quebrados, né? Ponto flutuante. Nós poderíamos estar trabalhando também com a multiplicação. Então eu vou dar um eco aqui, aspas duplas, BR, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, e vou fazer o trecho de multiplicação. E vou fazer uma variável chamada multi. Vou atribuir a ela o número 3. Agora, operador de multiplicação também vindo do C, originado do C. Asterisco. Vezes 15. Dou um eco na variável multi, ponto e vírgula, Ctrl S, F5 na página. 3 vezes 15, 45. Legal. E para terminar,
eco novamente aqui, br, ponto e vírgula, fazer a divisão, né? Vamos lá, variável divisão igual a 200 dividido por 5. Operador lógico de divisão, barra. A barra correta, né? A barra utilizada de forma padrão. Não confundam com a arrab, que seria, no caso, esta barra aqui, né? Não é esta barra, esta é a arrab. Então, ponto e vírgula, e dou um eco na variável divisão. Legal. 40. Perfeito, então. Léo, tô top agora. Faço soma, subtração, faço multiplicação e faço divisão. Com tudo no esquema PHP, tá tudo show pro meu lado. Legal. Mas só com isso, com operadores lógicos, você não resolve tanto assim, entendeu? Você não desembola a sua vida de uma forma tão consistente. Você também precisa trabalhar com palavras que são exibidas na tela, entendeu? Para poder situar o usuário. Que são as famosas strings que eu tanto falo. Né? Na última aula, nós vimos como que printa na tela uma string. E eu acabei de fazer isso com BR para vocês verem. Entendeu? Printei uma string. Então, se eu quisesse, no caso, printar aqui na tela caracteres, no caso, letras, eu poderia vir aqui, ó, e dar simplesmente um eco, aspas duplas, teste de string. Fecho as aspas, ponto e vírgula. Se eu for lá na tela, e der F5, teste de string. Mas o ponto-chave da aula de hoje, se eu não quisesse essa string aqui nesse local, né? Mas eu quisesse me situar melhor na tela quando eu exibisse a variável soma. Eu quisesse colocar aqui, ó, na frente aqui assim, ó, do 7.9, escrito assim, soma. Para a pessoa saber que naquele momento eu fiz uma soma. Aqui na frente colocar subtração, aqui multiplicação, aqui divisão. Como que eu faria isso? Eu iria vir aqui simplesmente e colocar assim, o Léo falou que é aspas duplas, então eu vou colocar soma, fecha aspas. Beleza, olha só, arrebentei. Coloquei a string soma, logo em seguida o valor da variável soma vai aparecer na tela, né? Pronto. Olha o que aconteceu. Um erro de sintaxe. Para fins de esclarecimento, como eu já falei nas aulas anteriores, sintaxe é como se escreve, semântica é o que significa o que se escreveu, né? Então, erro de sintaxe no arquivo index.php dentro da pasta htdocs, que está dentro de uma pasta chamada champ, que está na raiz do diretório C2 né? Só que o que interessa? Index.php online 9 significa que o erro está na linha 9 do arquivo index.php. Então vamos na linha 9. A linha 9 está aqui, ó. O que ocorreu? O erro, pessoal, é que vocês ainda não conheciam uma coisa, ou já conheciam e esqueceram de usar, não sei, mas provavelmente você não conhecia, porque nós temos que fazer justamente uma aula disso. É um operador do PHP, um detalhe do PHP muito importante, muito utilizado, que é a famosa concatenação. O que é concatenar? Concatenar é você conseguir unir. Vamos explicar de forma mais resumida. É unir
Variáveis, caracteres, resultados, talvez poderia ser chamado de conteúdos que possuem formas diferentes, que estão dispostos na memória de forma diferente, em locais diferentes, que possuem características diferentes, mas você quer que eles fiquem juntos, que como se eles se acoplassem, né, no final das contas. Repare uma coisa, o operador de concatenação do PHP é o ponto. Não confundam com esse ponto que eu coloquei aqui. O PHP automaticamente reconheceu que esse ponto foi utilizado para denominar um ponto flutuante, um número do tipo float. Só que aqui eu tenho um echo, eu tenho uma string, logo em seguida eu tenho uma variável contendo algum tipo de resultado. Então o PHP fala, se tiver um ponto aqui, esse ponto vai representar a concatenação, a união desses dois conteúdos, desses dois parâmetros que estão sendo passados aqui agora. Vamos mais uma vez salvar, dando um Ctrl S. Vamos voltar na página e ver o que acontece. Olha só, o nome, a string soma apareceu direitinho, não deu erro na página, e o 7.9 logo em seguida. Reparem que foi concatenado. Está tudo unido. Clicando com o botão direito exibir código fonte, você vai ver que, olha aqui, não tem espaço entre as strings, né? Porque agora o 7.9 deixou de ser um número para ser uma string, ele foi retornado como HTML. Não tem espaço. Mas eu poderia vir aqui, ó, depois do soma, e dar um espaço, porque tudo que está entre aspas duplas é reconhecido como um caractere digitado que possui um código ASCII, né? Dentro da interpretação do código. Salvando esse código na página, desculpa, aqui, né? Olha só, o espacinho apareceu. Isso poderia ser feito inúmeras vezes. Eu poderia vir aqui logo em seguida, concatenar novamente, dar umas aspas duplas, um espaço e dizer soma. Logo em seguida vai vir o resultado da soma. Um resultado da operação com um inteiro 2 e um decimal 5.9. Para ficar mais bonitinho, um int e um float. Legal, galera? Beleza? Vou fechar as aspas duplas. Meu código voltou até o normal, pode ver. Vou dar um Ctrl S e vou na página. Erro na linha 9. O que ocorreu na linha 9? Vamos verificar. Concatenei direitinho, concatenei novamente. Escrevi aqui. Fechei as minhas aspas duplas, mas não fechei o que? Olha só, tá até com uma cor diferente aqui. Não está indicando um final do meu parênteses. Foi até legal isso ter acontecido, porque a gente podia notar que agora eles agora indicam, um indica o final e o início do outro. Vamos lá, F5. Soma 7.9 é um resultado da operação com um inteiro 2 int e um decimal 5.9 float. Repara que tudo foi concatenado. Isso poderia ser feito com os outros aqui também, com a variável sub, a variável multi, a variável divisão. Eu vou deixar para vocês estarem fazendo isso como um exercício, né? Eu acho que isso aqui vai dar um adianto muito grande para vocês agora nos estudos. E hoje eu vou ficando por aqui. Eu acho que isso aqui já vai dar para fazer vocês pensarem bastante, para vocês brincarem bastante. Lembre-se que dentro dessa variável, que aqui você poderia estar guardando uma string também, como qualquer outra, guardando qualquer coisa aqui, que o PHP identificaria por ser uma linguagem de tipagem dinâmica.
tá bom? Pessoal, fico por aqui. Um grande abraço para todos. E eu gostaria de deixar a dica do seguinte: se você está gostando de acompanhar essas aulas, visite o blog que está aparecendo embaixo aí no vídeo e lá assine o feed, assine o RSS lá para você estar recebendo. Sempre que eu postar uma coisa nova que você às vezes não tiver um pouco esquecido, não tiver tempo de olhar, chega para você no seu feed lá, né, no seu gerenciador de RSS, e você vai conseguir ficar bem próximo das aulas e dos posts para não perder nada. Obrigadão, um abraço, fiquem na boa, fiquem com Deus aí. Valeu!